Ei, gente, que bom ter você por aqui. Hoje vamos dar um mergulho numa das histórias mais incríveis já contadas, a parábola do filho pródigo. Inspirado pelo livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, quero compartilhar com você algumas ideias que vão fazer a gente repensar sobre amor, perdão e recomeços. Tá pronto para essa viagem? Então bora juntos, porque essa história é poderosa demais. Tem uma história que, olha, acho que quase todo mundo conhece. Uma história sobre fugir de casa. Mas o ponto principal, o que faz ela ser inesquecível, não é a fuga em si, é a surpreendente jornada de volta. A questão no centro dessa história é universal, né? O que leva alguém a querer fugir, a largar tudo para trás em busca de outra coisa? Mais liberdade, mais vida, mais realidade? É esse desejo profundo que dá o pontapé inicial para tudo. Então, a primeira parte da história a gente já conhece bem. Um filho se sente preso. Ele pega parte da liderança e vai embora para um lugar distante numa busca por si mesmo. É aquela clássica jornada de rebeldia, sabe? Mas o ponto de virada, o pulo do gato, é esse aqui. A história não é só sobre o filho que foge. No fundo, é sobre um pai que corre. E é nessa corrida que o verdadeiro sentido de tudo se revela. Para a gente entender o porquê dessa corrida, a gente precisa falar de uma palavra: graça. E o mais curioso é que, talvez, o melhor jeito de entender o que é graça seja primeiro imaginar um mundo que funciona totalmente sem ela. Olha, o autor Philip Yancey conta uma história que, nossa, marcou ele para sempre. A resposta dessa mulher é de arrasar. Porque, historicamente, pessoas como ela corriam para Jesus, não para longe dele. O que será que mudou, né? A resposta, ele sugere, está na ausência de uma coisinha só. Essa coisa que faltava é a graça. O Yancey diz que é a última palavra perfeita porque, diferente de tantas outras, ela meio que não se gastou com o tempo, sabe? Ainda tem aquele significado puro de um presente que não dá para merecer, um favor que não tem como conquistar. Então, a fuga do filho, na verdade, não é uma rejeição ao amor em si, mas há uma versão, sabe? Uma versão condicional desse amor. É uma rebelião contra um ambiente de não graça. Um lugar onde o relacionamento foi trocado por um monte de regras. Um ambiente que é a cara do irmão mais velho, que a gente vai conhecer mais pra frente. E aí que a gente chega numa das ideias mais provocadoras dessa parábola. Não tem só um filho perdido na história. Tem dois. E aqui que está a grande ironia da coisa. O filho foge de um sistema de não graça em casa que exige bom comportamento em troca de aprovação. Mas ele acaba encontrando uma versão ainda pior disso no mundo, um sistema que exige dinheiro e performance em troca de valor. São tipo dois lados da mesma moeda, né? Nenhum dos dois tem amor incondicional. Pois é, nesse mundo de toma lá da cá, quando o dinheiro acaba, o valor da pessoa vai para zero. Simples assim, é o fundo do poço mesmo. A liberdade que ele tanto queria era só uma escravidão mais disfarçada, e o valor dele, que antes era de filho, agora é menor que o dos porcos que ele alimenta. Ok, mas então, o que faz alguém querer voltar para casa? O que acende aquela esperança no meio do desespero todo? A resposta para isso é o grande ponto de virada da história toda. Olha, isso aqui é super importante de entender. O sofrimento por si só não gera esperança. Pelo contrário, pode levar a mais desespero ainda. Não é o medo do que o pai vai fazer com ele que o move. É isso aqui. A história conta que ele caiu em si na hora que lembrou da casa do pai, onde até os empregados tinham pão de sobra. Não é o medo do castigo, mas a lembrança da bondade que vira a chave e alimenta a jornada de volta. Quer dizer, a graça não é só o destino final, ela é o combustível para chegar lá. E é aqui que a gente vê uma falha trágica. Pensa bem, um sistema de crença focado só em julgamento acaba indo contra o próprio objetivo, né? Porque ao apagar a memória da bondade do pai, ele tira o motivo principal para alguém querer voltar. O resultado não é gente voltando para casa arrependida, mas sim um monte de irmãos mais velhos, sabe? Aqueles amargos, ressentidos. Enquanto isso tudo tá rolando na cabeça dele, o filho tá lá, voltando para casa. Ele ensaia o discurso de desculpas, esperando, na melhor das hipóteses, virar um empregado. E ele não faz a menor ideia do que espera por ele. A gente precisa entender o que isso significava naquela época. Naquela cultura, um homem mais velho, um patriarca, correr, jamais. Era humilhante. Mas o pai, ao ver a silhueta do filho lá longe, ele larga toda a dignidade de lado e corre. Isso não é só emoção, é uma ação social calculada.
Ao abraçar o filho antes dele chegar na vila, o pai pega toda a vergonha para si, declarando publicamente que o filho foi restaurado e calando qualquer julgamento. E aí, como se não bastasse, vem os presentes, a melhor roupa para cobrir os trapos dele, o anel, símbolo de autoridade, as sandálias, porque só escravos andavam descalços, e o melhor novilho para um banquete de celebração. Isso aqui não é só perdão, é uma restauração extravagante, completa, total. O teólogo Tim Keller até fala que a parábola devia se chamar o Deus pródigo. A palavra pródigo não quer dizer só rebelde, sabe? Significa também imprudentemente extravagante. O filho foi pródigo, sim, com o dinheiro dele. Mas o pai é infinitamente mais pródigo com o amor e com o perdão. Mas nem todo mundo tá na festa. A história agora virou foco pro segundo filho perdido, aquele que nunca saiu de casa. A gente precisa prestar atenção nas palavras dele. Ele nem fala meu irmão, ele fala esse teu filho. A linguagem dele é de negócio. Eu te sirvo. A obediência dele não vinha do amor. Vinha de um contrato, de uma troca. Ele esperava um pagamento pelo bom comportamento. Quando a gente compara os dois, fica tudo muito claro. Um filho se perdeu na rebeldia, bem longe de casa. O outro se perdeu na própria justiça, sabe? Na arrogância de ser bom, bem ali, no campo do pai. Um é movido pelo arrependimento, o outro pela recusa de participar da alegria. E aqui, talvez venha ao ponto mais difícil de engolir. A atitude do irmão bom, essa justiça própria dele, pode ser um obstáculo maior ao reino de Deus do que os pecados do irmão mau. É mais fácil uma pessoa voltar de uma vida de excessos do que de uma raiva fria, sabe? Aquela que vem do orgulho de se achar o certinho, o merecedor de tudo. Só que a graça do pai não desiste. Ela vai atrás dos dois filhos. Ele sai da festa para encontrar o filho zangado e diz essas palavras com toda a ternura. E essas palavras revelam a grande tragédia da situação. O irmão mais velho já tinha tudo, mas nunca aproveitou, porque o coração dele estava focado em mérito, em recompensa e não no relacionamento. Ele era um escravo dentro da própria casa. E a grande sacada dessa história é que ela termina em aberto. A gente não sabe se o irmão mais velho entrou na festa. A pergunta fica no ar, esperando uma resposta. Porque a festa é para todo mundo, não importa se alguém tá voltando de longe ou tá ali parado do lado de fora, no frio. O pai tá na porta convidando. A única pergunta que fica no final é: quem vai entrar? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Fiquem ligados que em breve tem mais.